E se os piores momentos da nossa vida não fossem um fim, mas, na verdade, uma ferramenta? É uma ideia forte, né? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa perspectiva que pode, olha só, transformar as maiores crises em caminhos cheios de propósito. Sabe, toda grande dificuldade coloca a gente numa encruzilhada. A pergunta é sempre a mesma. O que tem na nossa frente? É um muro? Ou será que é uma porta que a gente ainda não viu? A resposta que damos para essa pergunta, essa pode mudar absolutamente tudo. Agora pensa comigo, aprisionamento, levando a progresso, parece que não faz sentido nenhum, né? Como que perder a liberdade pode gerar algum tipo de avanço? Para a gente entender essa ideia, vamos olhar para a história de alguém que viveu isso na pele, o apóstolo Paulo. Então, olha só que interessante. De um lado, tem a visão óbvia, né? Aquela que qualquer um de nós teria. Prisão significa limitação, sofrimento, derrota, fim de jogo. Mas do outro lado, vem a visão de Paulo, que vira tudo de cabeça para baixo. Para ele, a prisão era um instrumento. O sofrimento dele, um encorajamento para os outros. E o resultado final? Progresso. É uma virada de chave mental assim impressionante. E o mais incrível é que isso não é uma interpretação que a gente está fazendo agora, anos depois. Não, não. Ele mesmo disse isso. Essa citação aí deixa claro. Ele não via as correntes como um obstáculo, mas sim como o próprio combustível da missão dele. E aí fica a pergunta, né? Que tipo de mentalidade, que habilidade é essa que permite enxergar as coisas desse jeito? Bom, a resposta para essa pergunta está num conceito chamado discernimento espiritual. Vamos dar uma olhada no que isso significa de verdade e, mais importante, como funciona na prática. Então, o que é isso? Basicamente, é a habilidade de enxergar além do óbvio, sabe? É olhar para o meio do caos da dor e conseguir identificar um propósito maior ali em movimento. É o que transforma um obstáculo gigante em parte da missão. E como isso se aplica na vida real? Bom, tem alguns princípios-chave. Primeiro, a ideia de que limitações externas, físicas, não conseguem parar uma ação divina. Segundo ponto, o sofrimento pessoal pode, na verdade, encorajar outras pessoas a agirem com mais coragem. Terceiro, as dificuldades podem estar escondendo oportunidades espirituais. E por último, mas não menos importante, a confiança de que um propósito maior se cumpre, mesmo que as motivações das pessoas ali no meio sejam, bem, meio confusas. No fim das contas, a essência é essa aqui. É uma mudança de perspectiva. Os fatos são os mesmos. A crise está ali. O que muda é a lente pela qual se olha para ela. A pergunta deixa de ser por que esse problema e passa a ser qual é o propósito aqui. Ok, tudo isso é muito interessante, mas como a gente traz essa ideia, que é bem antiga, para uma estrutura mais prática? Algo que dê para aplicar no nosso dia a dia. Olha, o processo todo pode ser resumido em 3 passos bem diretos. Primeiro, o esforço de ver com olhos espirituais. Depois, o segundo passo é consequência. Confiar que existe um propósito maior, mesmo que a gente não entenda nada no momento. E, finalmente, o terceiro passo, agir com fidelidade. Ou seja, fazer o que é certo, não importa o quão limitadas as circunstâncias pareçam. Gente, esse último passo, ele tem uma força gigantesca. O exemplo de Paulo lá na prisão fez com que um monte de gente se tornasse mais corajosa. Isso mostra uma coisa muito poderosa. A coragem é contagiante. Um único ato de fidelidade no meio do caos pode criar uma onda de inspiração. E isso é um lembrete fundamental. É sobre entender que a ação divina acontece mesmo quando a gente não tem controle nenhum sobre as circunstâncias. Confiar nesse processo permite ter paz e agir com propósito, mesmo quando o futuro é uma baita de uma incerteza. Bom, para a gente amarrar tudo isso, vamos consolidar a grande mensagem que fica dessa nossa reflexão de hoje. Olha, se fosse para resumir toda essa nossa conversa em uma única frase, seria essa. O discernimento espiritual revela propósito onde a gente só consegue ver limites. É isso. Onde a visão normal enxerga um muro, essa outra visão encontra uma ponte. É a síntese perfeita. E o ponto-chave é exatamente este. Isso não é só um truque mental para aguentar o sofrimento, sabe? É muito mais. É uma prática que pode de verdade transformar as piores dificuldades em instrumentos de vida, de crescimento e, claro, de inspiração para os outros. E com isso, a gente termina com uma reflexão. Olhando para as próprias limitações, para os próprios desafios, que propósito, que oportunidade ou que missão pode estar escondida bem ali, só esperando para ser descoberta? Fica aí a pergunta.